Fala, torcida Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Saída de Léo Gil ajuda o Vasco no mercado e diretoria comemora 1,2 milhão de reais de economia na folha salarial. O Cruz Maltino busca encontrar alternativas viáveis para reforçar o elenco visando aí o retorno à elite do futebol brasileiro. Vários nomes estão sendo estudados nos bastidores de São Januário. Não é segredo para ninguém que o Vasco aí precisará apertar mais ainda os cintos para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Até por isso, a diretoria já liberou alguns nomes caros e que não eram considerados imprescindíveis. Reforços também serão contratados, mas não existirá nenhum tipo de grande investimento. As receitas do clube de São Januário terão uma queda significativa, não restando nenhuma viabilidade para se jogar a segunda divisão com a mesma folha salarial do ano passado. E com a saída do volante Léo Gil, que foi para o Colo-Colo do Chile, outro que deve sair também é Benítez, cotado aí para ser contratado pelo São Paulo nessa janela de transferências. E de acordo aí com o portal Globoesporte.com, a liberação do volante Léo Gil fará com que o Vasco economize aí 1,2 milhão de reais. Essas contas foram feitas pela direção vascaína. O jogador recebia aí cerca de 250 mil reais mensais e o vínculo de empréstimo estava válido até junho deste ano, e não é à toa que esse acordo foi comemorado bastante nos bastidores de São Januário. Valores que podem ajudar aí o Cruz Maltino a buscar alguns reforços no mercado, nomes que estejam dentro da realidade financeira do clube. Os dirigentes que participam diretamente do planejamento vascaíno para a temporada estão em busca de uma oportunidade de mercado. A ideia aí é realizar contratações pontuais com os jogadores que sejam importantes na campanha do time para retornar à elite do futebol nacional. E por enquanto, ainda não existe aí nenhuma negociação muito avançada ou próxima de ser concluída no Vasco da Gama. De saída para o São Paulo, Martim Benítez estaria aí magoado com o Vasco. Com o critério de não manter os jogadores que não pretendem continuar, o Vasco vai tentar atender às vontades de Martim Benítez de se transferir para o São Paulo no mercado da bola. Porém, não abre mão aí de que entende ser o melhor para o clube. Por isso, além de receber Paulinho Boia por empréstimo, o Cruz Maltino quer também uma compensação financeira. O tricolor, por outro lado, entende que a liberação do jovem atacante é o suficiente no negócio. O São Paulo tenta aí ajustar somente o impasse para anunciar Benítez como um novo reforço do clube. Os paulistas já entraram em um acordo com o Independiente da Argentina pelo empréstimo do atleta até o fim da atual temporada de 2021. E a sua contratação é um pedido aí do técnico Herman Crespo ao departamento de futebol do clube paulista. Os cariocas desejam a inclusão de um valor no negócio porque em janeiro deste ano a diretoria desembolsou cerca de 250 mil dólares, aproximadamente 1,4 milhão de reais ao Independente para estender seu empréstimo até o dia 30 de junho. Agora, o Vasco exige que o tricolor reembolse este investimento, ou ao menos pague ao equivalente os 4 meses restantes que o meia ainda teria de contrato com o Vasco. À época, e com a influência da torcida, os dirigentes entenderam que o esforço financeiro era válido na tentativa aí de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, o rebaixamento não foi evitado e Benítez não conseguiu manter uma sequência por causa das suas lesões. E com a queda para a Série B, chegou-se à conclusão de que o jogador era negociável. Pelo lado de Benítez, ninguém nega o desejo do jogador pelas transferências, mas há também aí uma ressalva de uma certa mágoa por parte do argentino de entender que o Vasco não demonstrou aí vontade nem esforço de manter o meia no elenco. Estes fatores também acabaram aí tendo um peso na escolha do atleta que quer vestir a camisa do São Paulo em 2021.
E está confirmado, o Fortaleza aí acertou a contratação do lateral Iago Pikachu, e agora o Vasco manterá um percentual e economizará cerca de 3 milhões de reais. Após 5 temporadas no Vasco, chegou ao fim, nesta quinta-feira, a trajetória de Iago Pikachu em São Januário. Em reunião no início da tarde, o diretor de futebol Alexandre Pássaro e o advogado Daniel Rodrigues definiram aí os moldes da rescisão, que deve ser assinada até nesta sexta-feira. O lateral vai defender o Fortaleza em 2021. O contrato de Pikachu iria até dezembro e o Vasco manterá um percentual do jogador. Como devia salários atrasados, o clube costurou aí um acordo e calcula que economizará cerca de 3 milhões de reais com a saída do lateral. Na semana passada, o lateral foi comunicado que não precisaria se reapresentar com o restante do elenco. O jogador faz parte de uma lista com outros 7 jogadores com vínculo com o clube, mas que não estão nos planos do Vasco para o ano de 2021. No Vasco desde 2016, Pikachu disputou 253 jogos e marcou 40 gols pelo Vasco. Ele é o jogador com mais jogos pelo clube no século XXI e também o lateral que marcou mais gols na história com a camisa vascaína. Em 5 temporadas no Vasco, Iago Pikachu teve momentos de protagonismo e como lateral e também como atacante. Nesse período, ele conquistou um título com o Vasco, sendo ele o Campeonato Carioca de 2016. Vasco não para em Morato e conversas por meio-campista do Red Bull Bragantino são explanadas por empresário. Alexandre Pássaro continua de olho nos jogadores. A diretoria do Vasco não parou em Morato e também mirou outro destaque do Red Bull Bragantino. Alexandre Pássaro está de olho em um dos times que se destacaram no último Brasileirão, o Red Bull Bragantino. O atacante Morato inclusive se tornou um dos desejos do Vasco no mercado. O jornalista Marcos Portuga, da rádio Sintonia Esportiva, foi quem trouxe a informação em primeira mão. Por outro lado, o repórter Diego Pérez publicou que o mesmo não tornou em Bragança nesta segunda, o que aumentou ainda mais a expectativa da torcida. Morato, inclusive, já teria sido liberado pelo Red Bull Bragantino e o seu futuro deve ser definido ainda neste mês. A notícia foi confirmada pelo GE.com, que também colocou outros 2 clubes na briga pelo atacante, o Coritiba e o Cruzeiro. Maurício Barbieri teve um papel importantíssimo na dispensa do jogador. Foi ele quem comunicou a decisão final. O meio-campista Tony Anderson também está fora dos planos do Bragantino e deve procurar uma nova equipe em breve. Tony Anderson, inclusive, teria se tornado um dos alvos do Vasco. O empresário do meio-campista foi contatado aí pelo Atenção Vascaínos e negou que tenha recebido qualquer consulta do gigante, que ainda busca um meia no mercado de transferências. A diretoria está prestes a ceder Benítez numa troca por Paulinho Boia no São Paulo, e Marquinhos Gabriel pode ser utilizado na função de armador, mas imagina-se que Pássaro busque mais nomes. O Vasco quitou nesta quinta-feira parte dos atrasados dos funcionários. O clube depositou a folha de dezembro, além do 13º salário dos seus colaboradores. O Vasco ainda deve janeiro aos funcionários. O mês de fevereiro venceu no dia 5, mas em um acordo verbal, as partes consideram como vencimento o dia 20. Em relação aos atletas do elenco profissional, a dívida é maior. O clube deve as folhas de dezembro e janeiro, além do 13º salário. Segundo o Vasco, foi dada prioridade ao pagamento dos salários atrasados dos funcionários. O clube diz que continua trabalhando para colocar todos os salários em dias. Em sua posse no fim de janeiro, o presidente Jorge Salgado disse que a expectativa era colocar os salários de jogadores e funcionários em dias até abril. Os 3 reforços já apresentados pelo Vasco, sendo eles o zagueiro Hernando, o lateral Zeca e também o meia Marquinhos Gabriel, foram regularizados aí no boletim informativo diário da CBF, o BID, e já podem aí estrear pelo clube. Eles apresentaram
Assim, os 3 reforços aí já podem estar em campo no próximo sábado, às 18 horas, contra o Nova Iguaçu, pela terceira rodada da Taça Guanabara, e será o primeiro jogo do time principal do Vasco na atual temporada. E então, torcida vascaína, essas são as novidades de hoje do Vasco da Gama. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal para ficar ligado e não perder nada do que acontece com o Vasco. É isso e até o próximo vídeo.